A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus pela minha vida, pela tua vida. E juntos iremos meditar nas palavras de Deus e avançarmos, conquistarmos, porque seremos direcionados pela palavra de Deus. E assim se cumprirá o que o próprio Pai falou para Josué. Seremos bem-sucedidos. Então, eu vou deixar um louvor aqui para nossa meditação, enquanto você pega o seu caderno, enquanto você anota os versículos, e para preparar o nosso coração para acolher as palavras de Deus. Também irei orar por você, porque eu não sei como você está mentalmente, a fragilidade da situação que você pode estar vivendo agora, possa estar vivendo hoje. Eu não vou ser hipócrita, porque eu já passei por muitas situações e que se não fosse a proteção divina, se não fosse o próprio Deus comigo, eu poderia ter tomado decisões erradas. Então eu não sei o que hoje está afligindo a sua mente, que está trazendo choro ou dor, ou perturbação, ou está diante de tomar uma decisão difícil, e essa decisão envolve obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus te dirija. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso irmão, que se pôs no meu lugar e no seu, ele está aqui nesta manhã e ele vem confortar os nossos corações e ele traz a sua palavra, porque ele é a palavra para guiar eu e você. Então, anime-se, diz o Senhor, levante-se, diz o Senhor, porque a palavra que ele me deu, não vai haver morte, não vai acontecer o que você está pensando, e por conta desse pensamento, está triste, está cabisbaixa, está cabisbaixo. Então este pensamento, pensando que algo mal vai acontecer, pensando que algo vai acabar, pensando que algo será para o fim, será para a morte, pois o Senhor me traz aqui não é uma palavra positiva, aqui é para quem crê no Deus Todo-Poderoso, aqui é para quem crê no grande eu sou, aqui é para quem crê em quem tirou você do Egito e está te conduzindo neste deserto, em que tem permitido que situações aconteçam, não para o meu mal e não para o teu mal, não para o meu mal e não para o teu mal, não para o teu mal e não para o meu mal, mas porque todas as coisas estão contribuindo na minha vida e na tua vida, porque nós amamos a Deus, e abandonamos uma vida aonde nós tínhamos o controle, fazíamos tudo para ter o controle das situações e nos entregávamos ao desespero e nos entregávamos à tristeza, mas hoje nós choramos confiando, hoje nós choramos com direção, hoje nós choramos sabendo que este não é o fim, mas é um começo de uma temporada onde o próprio Deus vai nos fazer prosperar, avançar e conquistar, porque Ele é o nosso Deus e Ele é Pai. Se um ser humano, ele é capaz de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais aquele que te adotou por meio de Jesus Cristo. Então, enquanto está esse louvor, ouça em nome de Jesus. E eu também irei orar por mim e por você, porque eu não sei como está a tua mente, e eu estou aqui em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, e eu creio
em cada uma das suas palavras. Quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, eu não duvido. Por quê? Porque é Jesus que está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E qual é a minha posição e qual é o meu e o seu direcionamento? Se nós cremos na palavra, nós se movimentamos pela palavra. Nós tiramos a tampa do túmulo como ele mandou. Nós tiramos a faixa, porque a parte impossível, a parte que só Jesus pode fazer, trazer a vida, trazer o recurso, trazer para a existência o que ainda não existe, mas que lá no céu já existe, é possível, porque a palavra diz, para Deus nada é impossível. Mas algo que o Espírito Santo ele tem me ensinado e eu vou compartilhar com você. Sua irmã está um pouco gripada. E eu até conversava assim com o Espírito Santo, né? Que o adversário nem disfarça. Ele me ataca muito na garganta, na voz. Não é? E aí nós vemos todo levante, toda situação contrária que de Deus está sendo permitido é para o nosso bem. Porém, como nós somos seres humanos, porém, como nós não temos o controle, porém, como nós temos afetividade, carinho e amor pelas pessoas, muitas vezes decisões serão difíceis. Então, a palavra a qual nós iremos meditar é Gênesis capítulo 21. Porém, antes eu vou colocar o louvor. Espero que você já tenha, em nome de Jesus. Se não bem, pegue agora. Aleluia. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, Você que louvou e em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Ele é seu Pai, da irmã, irmão. Ai, aleluia! Misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-se, me faz indiferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Aleluia, glória a Deus. Você se louvou e alegre o seu coração. O que é melhor tu dás. E mesmo assim, tão ansioso sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei. Quem já não murmurou aqui? Quem não já reclamou? E me vi sem honras e valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz.
Foi lá que meu Você Jesus conhece, louve agora o refrão. me deu real valor. Na cruz eu tive valor. Aleluia. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-se, Me faz diferente ser, agora junto a ti, quero me refazer. Pai, Misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Me faz diferente ser, e agora junto a ti, quero me refazer. E agora junto a ti, quero me refazer. Pai, misericórdia tens. Então ele é pai. Se ele deu filho, imagine o que ele não pode fazer por mim e por você. Então o que o Espírito Santo ele já vem ministrando há algum tempo no meu coração é que eu e você precisamos pedir como Jesus nos aconselhou. E você precisa dizer o que você quer. Eles queriam codornizes, eles queriam água porque estavam com sede. Então o que é que você precisa? Qual é a falta hoje? Seja uma necessidade básica, seja um desejo. Por que Deus não pode realizar um desejo nosso? Pode sim, no caminhar com Ele. Desejo e não cobiça. Não cobiçar o que o outro tem, mas os seus próprios desejos, no sentido de quê? No sentido de as suas inspirações, os seus objetivos, para a sua família prosperar. Se você está fazendo uma faculdade, precisa de recursos, precisa de um computador, precisa ir de um tablet, porque você está numa direção que o próprio Deus te enviou. Aí muitas vezes nós ficamos calados, aí o telefone não está funcionando mais direito e a gente fica lá calado. Por que não estamos a pedir? Se você precisa do telefone às vezes para se comunicar, e aí você diz qual é o telefone que você quer, qual é a marca que você quer, por que você quer. Então você trabalha aí às vezes com bolos ou tem uma loja e precisa aí de um telefone bom para fazer suas postagens. Então fale para o seu pai o que você precisa. Fale da sua necessidade básica. Fale que você precisa, que você gostaria de comer uma comida boa, que você gostaria de ir a um restaurante, que você gostaria, falando de mulher, de ir ao salão, de ajeitar o cabelo, pintar o cabelo, fazer as unhas. Então fale, diz o Senhor, porque Ele é galardoador, porque Ele é aquele que mostra, que Ele vê. Deus vê rejeição, Deus vê abandono, Deus vê a injustiça do homem. É a este reino e a este Deus e Pai a qual você está. E nós às vezes esquecemos. Adão estava ali e o próprio Deus viu que faltava uma companheira para Adão e trouxe uma companheira para Adão. O próprio Deus deu a José uma família, deu a José uma profissão, deu a José anel, deu a José vestes, deu a José uma boa casa. Por que Ele não pode nos dar agora também? Acaso Deus mudou? Mas o que o Espírito Santo de Deus me disse, eles não pedem. Eles não pedem. E quando pedem, é reclamando, é murmurando. Imagine, vamos me tomar como exemplo. Eu saí lá da empresa. Imagine eu agora reclamando, porque quero as coisas e posso ainda não ter. Ainda porque é temporário. Porque eu converso com o Pai nas minhas orações. Jesus ia precisar ali da jumentinha, não é isso? E estava lá a jumentinha pronta para o ministério dele, para se cumprir a palavra. Então peça, diz o Senhor. Peça o que você precisa, também peça o que você deseja, mas crendo no Deus
nascido numa família que te infligiu sofrimento, trouxe sofrimento para você, jogou você dentro de um poço e te deixou lá. Mas aquele que chamou a tua geração à existência, aquele que te deu vida e você tem permanecido vivo ou viva, mesmo fragelado, mesmo fraco, mesmo ferido ou ferida, assim nos diz o Senhor. Peçam. Nós precisamos pedir, porque aí quando Deus mandar, nós vamos saber que foi Ele que nos enviou. O povo estava com sede, Ele mandou água. O povo queria cordonizes, Ele mandou. O povo queria carne, Ele mandou. Ele mandou maná. O que Deus fez pelaquele povo? Então entenda. E Ele estava conduzindo o povo para uma terra farta. Você acha mesmo que Deus não sabe das aflições, da carga que os seres humanos podem ter colocado em seus ombros? Será que Deus não sabe? Será que Deus não sabe que alguém te deixou só para criar esse filho ou essa filha? Será que Deus não sabe que pessoas que deveriam te ajudar nesta profissão, mas não te ajudaram? Será que Deus não pode te ajudar? Mandar recurso de passagem, mandar recurso de materiais? Será que Deus não pode te dar um quarto de estudos, um quarto equipado como um pai daria ao filho? Vamos transcender mentalmente, aleluia, glória a Deus. E eu irei orar por você agora, porque eu creio na palavra de Jesus, eu creio em cada vírgula, em cada ponto, em cada letra, e eu sei que Deus, Ele quer nos dar o melhor. Eu sei que Ele quer nos dar o melhor. E eu sei que essa palavra é difícil, porque nós fomos adaptados mentalmente a trabalhar para ter, e todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, toda a nossa vida ser para trabalhar. E aí a gente precisa transcender de que Deus, Ele vai trazer aquilo que eu e vocês não têm. Até aquilo que você nem pede, Ele já sabe. Porque Ele deu filhos a Lia, a palavra diz, porque viu que Lia era rejeitada. Então saiba que Deus, Ele está sim vendo você. Ele está sim vendo você. Parei porque eu ainda não tenho o YouTube Prime, então ele passa comercial. Então deixa eu orar por você, porque eu não sei como você se encontra, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Pai de Jesus Cristo. E eu sei que em momentos de flagelo, fraqueza, em momentos de muitas aflições na minha mente, pessoas oraram por mim, pessoas intercederam pela minha vida, eu fui ministrada, eu fui, lançaram em minha vida palavras e sementes, e elas têm se cumprido a cada dia. Para que nós venhamos entrar na palavra e juntos vamos meditar nessa história, é uma história real, é uma história de vida, e o que nós iremos meditar pode causar até um pouco de aflição na nossa mente. Porque aonde sua irmã está hoje, ela foi avançando com a palavra de Deus. Ele vai me dirigindo diariamente. Então é por isso que sua irmã sempre fala, o hábito diário de passar tempo com as palavras de Deus e deixar ela te guiar em todas as situações, nos diz o Senhor. Então, Pai, eu oro em nome de Jesus, meu Pai. Eu não sei aonde esta oração irá alcançar, mas eu clamo pelo Deus e Pai, e no nome de Jesus, como Jesus nos ensinou, para pedirmos no nome dele, para a glória do teu nome.
Eu peço pela vida deste e desta, porque muitas vezes o nosso corpo, ele está tão atingido pelas aflições da nossa mente, e aí não libera força, e aí nos sentimos exaustos, nos sentimos cansados, seja por uma doença que ainda estamos em tratamento, seja porque ainda estamos fazendo uma terapia em nossa mente. Meu Pai, é no nome de Jesus. Seja por tomar medicamentos, meu Pai, é no nome de Jesus. Cumpra-se na vida deles as tuas palavras, a palavra da restauração desse emocional, da saúde desse emocional, da saúde deste corpo, aleluia, que seja manifesto do teu poder no corpo deles, que eles possam ter clareza na sua mente. Então agora eu oro em nome de Jesus pela tua proteção, porque nós cremos que tu tens nos protegido do maligno. Eu oro em nome de Jesus porque a tua palavra diz que tu dás sabedoria, para que eles possam no seu dia a dia e nas situações, meu Pai, aplicar a tua palavra, aplicar a tua direção e assim eles serem bem-sucedidos. Pai, eu clamo, aleluia, glória a Deus, que assim como Jó tinha na vida dele um cerco, nós cremos que também temos, meu Pai. Então nos ajuda enquanto o cativeiro não é mudado, enquanto não entendemos essa luta, enquanto não entendemos essas aflições, enquanto ainda estamos com a enfermidade no corpo. Então eu te peço no nome de Jesus que a tua palavra agora liberada possa levantar este e esta, que pode ter servido, aleluia, glória a Deus, este e esta, que serviu, que ajudou, que fez, mas que não foi recompensado justamente pelos homens, não foi recompensado justamente porque a justiça do homem, ela é falha, mas a tua palavra, a tua bênção e o que sai da tua boca pode nos dar resultados que homens não nos ajudaram. Então nós clamamos pela bênção, a bênção que tu, da tua palavra sobre a vida de Ismael, sobre a vida de Agar, que os acompanhou e mesmo no deserto os fizeram prosperar, os fizeram se multiplicar e eles tiveram uma vida por causa da tua presença com eles, por causa da tua palavra com eles, por causa da tua proteção, não por merecimento, mas por causa da aliança, que tu tinhas com Abraão. Meu Pai, nós estamos aliançados por meio de Jesus Cristo. Nós cremos na bênção que a cruz, que o teu filho inocente e sem culpa pagou pelos nossos pecados, pagou pelos nossos erros, e a maldição que os nossos antepassados traziam para a nossa vida, trazia para a nossa história, na cruz foi destruída. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus a unção do avanço, a unção da conquista, e não se envergonhe diante do seu Pai, mas fale para Deus, não cobiça, não por inveja, mas os seus anseios e aonde você quer chegar. Fale de você. E se há sentimento de inveja e se há sentimento de cobiça, agora no nome de Jesus seja revelado e trazido para a tua consciência, para que você possa desejar o que é para você, desejar para você e não querer o que é do outro, e não se corroer como um câncer dentro de si, com inveja, querendo o casamento, querendo a vida, querendo os bens do outro, mas que você possa olhar para si, e desejar para si e avançar você, sua casa e sua família e as gerações que virá depois de ti, por causa da bênção que carregamos, por causa do nome Jesus Cristo. Todo espírito de inveja eu repreendo agora no poder que há no nome de Jesus Cristo, no Filho unigênito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que a medicação, ela traz também as suas como é que se diz? Eu tô tentando encontrar a palavra, por isso que às vezes eu paro, tá?
Porque o Espírito Santo está me pedindo para falar e eu estou tentando encontrar a palavra. Traz as suas... A medicação traz... Não é consequências, é efeitos colaterais. E um bom psiquiatra, ele trabalha em união com a psicoterapia, né? Ali com aquele profissional para desmamar você. Porque ele ali, falando de um modo muito geral, o psiquiatra, ele está ali trazendo um equilíbrio para as substâncias químicas que estão em falta ou que tem demais, enfim. Porque essas situações é reais. Mas eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu creio que a mulher que tinha hemorragia foi estancada pela fé que pôs nele. Então ela se movimentou e foi buscar. Então eu não sei o que você já fez por si mesmo. E até posso estar fazendo uma psicoterapia. E aqui eu trago um conselho. Se você puder seguir, faça uma psicoterapia com alguém cristão. Eu já vi, não é ético, tá? Uma pessoa da área da psicologia que vai atender os seres humanos, ela não pode colocar suas crenças ali na exerção da profissão. Porém, não é isso que se é visto. Na verdade, não é só na psicologia, na psiquiatria, na medicina, em qualquer ramo, irmão. A palavra de Deus fala até da igreja, de pastores que engordam a si mesmo, então é em todo lugar. Até na sua própria família, isso pode acontecer. Ou seja, pode haver egoísmo, pode haver inveja, pode haver coisas erradas. Isso é em qualquer lugar. Mas eu já vi vários profissionais dessa área zombando dos pensamentos do povo de Deus. A culpa é deles? Não. Eticamente seria, porque existe uma crença ali, não crê. São incrédulos ao que você está falando. Então você procura alguém cristão e eu oro em nome de Jesus que seja alguém dirigido pelo Espírito Santo. Eu já fiz no início e fui muito ajudada, mas o terapeuta, a intenção dele, ele ajudar a cuidar com os conflitos e você se tornar alguém independente. Entendeu? E não alguém dependente dele. Você vai para uma terapia às vezes, se você tem condições, tem pessoas que nem condições têm. Então... Você tem condições uma vez por semana. Você podendo fazer psicoterapia com Deus. Deus fazendo terapia com a sua mente todos os dias. Mas isso é o que, Lilian? Irmãos, isso é fé. A sua irmã fez isso. Ela até foi por um período, mas ela tinha o hábito de passar tempo com Deus. E eu posso te dizer que Deus, ele fez terapia com a minha mente. Ele trouxe aquilo que estava inconsciente. Ele trouxe as dores. Ele mesmo ativou as dores em alguns cenários para que viesse para minha consciência e pudesse ser trabalhado. Agora, por quê? Porque eu dei tempo para ser ministrada, para que ele fale e para que ele me mostre. O que está em você é o Espírito Santo de Deus. Então, no terapeuta incrédulo vai crer se você disser que tem o Espírito Santo? Não. Dependendo nas informações da área, quando é se estudado os estudos, a gente diz que ouve Deus e que o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, para alguns estudos, sabe o que a gente é? Tá tendo alucinação, tá tendo delírio. Tem algumas áreas de estudo que diz que os seres humanos são escravos do cérebro, que eles não têm livre-arbítrio. Então é contra o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter fé em Jesus de que será curado. Mas Lília, eu trabalho muito, irmãos. Quando eu trabalhava também arrumava espaço. Porque ele é importante. E porque eu creio naquilo que eu estou lendo. E você pode dizer, mas Lília, eu não creio. No fundo, Lília, eu tenho dúvida. Não tem problema. Você vê aí. Você vê na palavra que agora eu me esqueci. Tomé, ele falou da sua incredulidade. Se eu não ver, então fale, Jesus, ó, eu vou para tua igreja, eu vou para tua casa, eu leio tua palavra. Mas Jesus, ó, no fundo eu não creio porque ele sabe. Não tem problema, mas diga para ele o que você quer, mas eu quero crer. Eu quero ler e crer. Eu quero me livrar desses medicamentos, porque eu creio que tu pode me estancar. Que tu pode estancar e trazer as substâncias químicas que estão em falta no meu organismo. Então, um psiquiatra junto com um psicoterapeuta, vamos dizer,
O terapeuta, ele, por exemplo, se você tem uma depressão, ele vai, geralmente, os sinais da depressão, uma pessoa que está somente crônica, enfim, não vou ser, porque o Espírito Santo está trazendo. Um dos sinais vai se isolar. Então, o terapeuta, só para você entender, vai lhe dizer, não, volte a se socializar, faça algo por você, entendeu? Então, uma das coisas que vai fazer terapia, que vai trazer a substância química do social, do relacionamento, é ir para a igreja, abraçar seus irmãos, louvar a Deus, ouvir a palavra, comunhão com os seus irmãos. Então ali você já libera, já fabrica, no organismo mesmo vai fabricar substâncias químicas. Você está entendendo que nós temos, os nossos irmãos no passado, por mais que não tivesse esse nome, que hoje que o homem catalogou para as enfermidades, para as doenças, existiu também, irmãos. Pense nas pessoas que sofreram muito, apanhando, sendo escravos, sendo servo. Essa mulher mesmo, H, veja, ela nunca teve independência. Quem deu foi Deus. Então você precisa ter fé e buscar se relacionar com Deus e tirar algo da sua agenda e dizer, eu vou te buscar, eu vou te dar tempo para que Jesus, ele ministre a palavra dentro de você. Para que Jesus ministre a palavra dentro de você. Eu uso os médicos. Então eu fiz os exames de taxa, estava tudo ok. A vitamina D não estava ok. Já faz alguns meses. Então eu tomei aquela injetável. A doutora também passou. Eu sempre tive problema com vitamina D. Eu identificava isso nas gravidez. Então eu uso. Mas nada substitui a palavra e a fé em Jesus Cristo. Você não pode pedir conselhos. Na verdade, eles nem podem dar aos profissionais. Mas eu não sei que profissional é esse. Se ele realmente vai ser ético e apenas tratar da tua mente, dos teus pensamentos, da maneira que raciocina, daquilo que está trazendo aflição para a tua mente. Mas imagina, se você está indo uma vez por semana no terapeuta, passa 1 hora. Se você tirasse todo dia, dependendo do tamanho da sua aflição. É uma aflição tão grande que você não quer sair. É uma ansiedade tão grande que você vive estressado ou estressada. Imagina se você tirasse, dependendo do seu, 5 horas, 6 horas. E eu falo isso como testemunho. Onde eu estava passando por uma aflição muito grande, por uma situação muito difícil, muito. Eu me acordava 3 horas da manhã, passava tempo com Deus e de manhã saía 6 horas da manhã para trabalhar e tome do café. Não é certo, mas naquele momento eu precisava muito e eu trabalhava o dia bem, tratava os clientes bem, não vomitava sapo em ninguém, nem entendeu? Por quê? Porque eu tinha fé, eu tinha esperança. E isso os profissionais não vão poder te dar. Mas você vai aprender comigo agora, porque esta é a palavra do Senhor. Porque, veja, Abraão falando com as minhas palavras, ele ficou ali com seu coração pesado, entende? Porque, veja, é o filho dele. Agora Deus está dizendo uma palavra para ele. Essa palavra não cumpriu, ele não viu Ismael no percurso do deserto e se tornando ali, o flecheiro, ou seja, uma profissão. Mas ele confiou no que Deus falou. Então isso é fé. Você libera porque você tem fé. Porque você tem fé nas palavras de Deus. E fé tem ações. Então qual foi a minha ação? Eu tinha situações que eu me sentia tão para baixo às vezes que a minha vontade era ficar na cama. O que era isso? Muita tristeza. E o que me fazia não ficar na cama? E o que fazia me levantar? O que me fazia tomar banho? O que me fazia ir fazer o cabelo? Conselhos do Espírito, passando tempo com Deus, ouvindo louvores que edificam, que fortalecem a minha mente, que me levantam. Porque Daniel passou 3 semanas deitado por causa das visões. Agar estava chorando no deserto, aqui como você vai ler comigo. Porque eu estou explicando e falando aquilo que o Espírito está gerando. E eu estou só liberando, porque eu creio no Deus que diz, eu sou Moisés. Como é que eu vou sair do Egito? Como é que eu vou abandonar a cebola? Como é que eu vou abandonar esse trabalho? Mas a Bíblia diz que eles estavam clamando, que eles estavam sofrendo, que a carga era muito pesada, que estava sobre os seus ombros. Então o Deus que vê a injustiça
livrar, ele desceu para agir. E a palavra de Deus diz que quem tirou do Egito foi a mão poderosa de Deus. E Deus diz, vocês viram os milagres, vocês viram as maravilhas, vocês viram. E Deus diz, não tenha medo, porque eu vou expulsar da terra, eu vou dar a terra na mão de vocês. Por quê? Porque eu, Senhor, estou com vocês. A minha presença é suficiente. Fé, movimento, ação, caminhando, sem resultado, mas crendo mentalmente. Eu tenho uma palavra, ele vai me dar estratégia, vai colocar nas minhas mãos, porque é a presença, porque ele está comigo, nos lembra e nos diz o Senhor. Fé. Então, o que sua irmã fez? Fé. Olha para o Egito, olha as músicas das trevas. Você fica na mente lá, meditando na traição, meditando nos atos imorais, meditando naquela pessoa que está traindo com a sua esposa ou esposo, meditando na fornicação, meditando. Isso está alimentando o quê? Que espírito? Trevas. Mas olha o louvor que a gente ouviu. Olha esse. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste e enche-nos a igreja de novo. Espírito. Jesus limpou-os, porque ele disse, vocês estão limpos. Só um que não estava limpo, só um que a palavra não entrou, que foi quem traiu Jesus. Se você ouviu as ministrações anteriores, aonde Jesus diz, para aqueles que pensavam que eram filhos de Deus, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, eles estavam sendo incrédulos ao que Jesus falava, eles não estavam deixando a palavra entrar. Então Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Então eu não vou ser hipócrita. Se eu digo que tenho fé em Jesus, eu vou ter que me mover com a palavra. Sendo que isso vai afligir, vai mexer com os nossos sentimentos. Porque é isso que nós vamos ver aqui. Mas nós vamos ver o resultado daquilo que aconteceu na vida de Ismael. Mas Abraão ali, ele tinha uma palavra, Deus dizendo, eu vou abençoar. Deus dizendo, eu vou abençoar. Ou seja, eu vou cuidar, Abraão. Eu vou proteger, Abraão. Porque é a tua descendência. Então, situações difíceis, sim. Situações difíceis, sim. Eu me lembro quando a pessoa que eu amava, amo muito ainda, amava, disse que ia embora. Eu não fui atrás. Foi o filho pródigo que voltou, arrependido, reconhecendo. E eu tinha uma palavra, inclusive, sendo bem sincera, porque eu não seria hipócrita, quando o Senhor falou, eu estava dentro, no íntimo. Não tinha coragem de falar, mas eu já estava dentro exausta, não quero mais. E Deus ainda falou assim, eu vou mudar dentro. Quantas mulheres, quantos maridos, quantos relacionamentos podiam estar salvos hoje? Lilian, o que salvou o seu casamento? O que você tem praticado e crê que salva também os seus filhos e qualquer relacionamento com pessoas, com ambientes e seres humanos? Eu não posso praticar o mal. É o que Jesus me ensina na palavra. Eu tenho que perseverar em fazer o bem. E fazer o bem é o quê? Perdoar, amar, dar misericórdia, perdão, paciência. Para o outro mudar, para o outro se converter, para o outro escolher. Porque Judas escolheu a traição. Judas escolheu o enforcamento. Jesus deu ajuda a todas as oportunidades. Deus deu tempo ao seu povo ali quando permite a Babilônia. Pense num ministério bem grande assim e de repente é atingido esse ministério. Vamos dizer que algum pastor ele se envolve em alguma difamação, em alguma coisa verídica assim, e ele é atingido, e o que acontece? Só explicando a palavra da invasão da Babilônia, vamos dizer que esse pastor tinha várias igrejas, e ele é atingido, e fica o nome do pastor, o nome da igreja. O que acontece? O que aconteceu ali quando a Babilônia invade? Se dispersou as pessoas, foram para Babilônias, foram para outros lugares. Porém, outros se manteram na desobediência da resistência. Mas a resistência era em aceitar a disciplina. Era em aceitar aquilo que Deus estava trazendo. Porque, irmão, mesmo quando vem a disciplina, nós devemos aceitar com esperança.
porque merecíamos a morte. Mas a disciplina nos mantém vivo. A disciplina nos conduz a um futuro que de verdade nós queremos. Mas às vezes, como bebês, somos teimosos. Às vezes, como bebês, não escutamos o nosso pai. E eu estou nessa lista. Então, para não sermos hipócritas, então nós pregamos e temos que viver a palavra. Então, se você prega fé no nome de Jesus Cristo, você tem que andar por fé. A palavra tem que te conduzir. E a palavra, para alguns que são incrédulos, vai parecer loucura. Pensa Josué, dando voltas e a cidade toda fechada. Pensa Josué. Pensa na estratégia da cidade de Ai. Que ali no primeiro momento que eles vão, eles fogem dos seus inimigos, porque havia dentro do acampamento algo que era para destruição, mas que não destruíram, não é? Que foi Acã. Então, mas ali quando eles vão, eles enganam os inimigos. Os inimigos pensam que eles estão fugindo, mas era uma emboscada. Então veja, as estratégias é de Deus. Veja que a sua irmã fez um momento tão importante e Deus disse, não vai. Lá tem uma armadilha para ti. E era diante de pessoas que eu amava muito. E eu tive que não ir. E muitos corações, se você já ouviu, se levantaram. Cada um dando a sua essência. Cada um pondo para fora. Agora, se eu não tivesse dito não. Primeiro que eu não ia saber. Eu ia continuar no meio, cega. E depois, em um segundo momento, eu fui. Quando os inimigos, pensamentos contrários, espírito de confusão, inveja, dissensão, tinham sido destruídos pelo próprio Deus. Na estratégia que Ele me deu, que eu não vou contar para você, porque cada um no relacionamento com Deus vai ser direcionado com Ele. Então ali, Jeremias recebe uma palavra, como é que eu vou falar com o sacerdote? Tá com roupa de sacerdote, aparência de sacerdote, faz todos os sacrifícios, como eu vou entregar uma palavra? Como eu vou entregar uma palavra de Deus? Então isso é andar por fé. E confiar que Deus cumpre o que prometeu. E confiar na presença de Deus, sendo bem clara. Porque essa é a vivência, essa é a experiência, essa é a prática que eu tenho buscado no Senhor, mas que muitas vezes me aflige. Muitas vezes eu fico triste e eu choro para Ele. E aí Ele diz, por que estás preocupada? Fez na vez que eu já contei aqui, que eu fui metralhada com as palavras. Isso não é vitimização, isso é testemunho e história. Porque eu estou te contando o que aconteceu, o que Deus fez. Ele me repreendeu, porque está chorando. A pessoa não me obedece, a pessoa tá nem aí pra minha palavra e tá te acusando de coisas que tu não fez, e tá falando coisa que tu não é, não sabe que eu tô te dirigindo na situação e tu estás aí chorando por causa deste ou desta, diz o Senhor. Você tem que confiar no que Deus falou. Porque pessoas que algo que Ele me mostrou na palavra, que estão no erro, que são teimosos, desobedientes, incrédulos e não têm temor a Deus, vão praticar obras horríveis, vão falar palavras horríveis. Por quê? Porque não respeitam nem o próprio Deus. O que José teve para não pegar a mulher de Potifar? Ele lembrou de Deus. Por que José não deixou os irmãos na prisão? Ele disse, eu temo a Deus. Por que Davi não botou as mãos em Saul? Porque ele disse, eu temo ao Senhor. Falando com as minhas palavras, como vou colocar as mãos no ungido? Como vou ficar com a mulher do meu Senhor? Como vou deixar meus irmãos na prisão, praticar vingança e deixar meu pai lá e toda a sua família morrendo por causa de uma vingança da minha história que foi real? Porque a história de José é real, tanto é que ele chora, ele grita num choro tão alto que Faraó fica sabendo. Uma angústia, uma tristeza que ele guardava no seu interior. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor fala lá, desculpa. A partida de H é Gênesis 20, eu falei 21, né? A palavra de Deus diz assim, lá no 20:11, e a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. É filho de Abraão. É filho de Abraão. Carinho, afetividade,
vivências melhores. Mas aqui ele precisava confiar em uma palavra que Deus vai dizer para Abraão. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista. Não seja isso pesado, diz o Senhor. Não seja isso ruim à tua vista. Porque nós, falando aqui nesse contexto, pela afetividade, pelo amor, a gente já pensa, né? Como que vai viver no deserto? Como que vai viver longe de mim? Como que vai se sustentar? Como, né? Mas aí a gente confia na bênção do Senhor. Na bênção que Deus vai proteger, que Deus vai guiar. E se é difícil para você isso, olhe para sua vida. Quando eu olho para minha vida, eu consigo também ter descanso quando eu olho para os meus filhos. Porque eu vejo Deus me protegendo, Deus cuidando em lugares que meus pais nem comigo foram. Porque eu sempre realmente vivi uma vida muito caminhando só no deserto, né? Mas aquilo que eu pedia para eles, quando eles podiam, eles faziam. Então veja, Deus diz, e Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista, por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara disser, dá ouvidos, dá atenção, ou seja, pratica a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo dos arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. Então ela pensou que a criança ia morrer. Lembra quando nós iniciou? O menino não vai morrer, não vai acontecer o pior, como eu e você possa estar pensando, diante da situação inesperada que aconteceu. Porque eu não acredito que Agar esperava ser sair ali do controle e do poder de Abraão, da casa e do sustento de Abraão. Um sustento independente, um sustento que vinha do céu, uma estratégia que vinha do céu, algo que o próprio Deus providenciaria para ela, e o próprio Deus daria uma profissão ao seu filho, faria do seu filho bem-sucedido, porque era semente de Abraão. É isso que você vai ver. Então Abraão, ele não tinha resultados, ele tinha palavra. Então aí você entende porque ele é o pai da fé. Porque quando Deus disse sai, ele saiu. E agora Deus diz não seja temeroso à tua vista. Não fique aflito. Isso são minhas palavras. Diante disto que Sara está te dizendo, dê ouvidos, porque eu serei com o menino. Eu abençoarei o menino. Veja, então ela chorou e Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Que te aflige, Agar? Aqui a mente aflita, triste. Quando a gente está triste, desanimada, pensando no pior. Olha o que Agar fez. Se afastou do menino. Se afastou do menino no verso aqui, ó. Ela sentou-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco. Ela não ficou próxima dele, mas ficou distante. E ela ficou o quê? Chorando, porque ela estava pensando em quê? Ele vai morrer. E ela não queria ver a morte. Ela não queria ver que ela estava pensando que ia dar errado. Eu não sei que decisão hoje, que situação se levantou, que você possa estar pensando, porque a nossa segurança humana afere isso. Por nós não termos o controle, nós acreditamos que vai ser o pior. Mas se Deus está liberando agora uma palavra, porque essa palavra é para mim e para você, de que o pior não vai acontecer. Porque Deus, a presença de Deus está nesta situação. E é Ele mesmo que vai proteger, é Ele mesmo que vai cuidar. Veja só. Então Deus, Ele vai e fala, porque ela estava lá chorando.
sentada em frente dele, levantando sua voz, e chorou. Então era um choro de grito, era um choro de desespero, era um choro, veja, a tristeza e os pensamentos. O que foi que trouxe nessas ações para ela? Ela se sentou, ela começou a chorar, e sentar fala de desistência, e sentar fala de desespero, porque ela parou de caminhar, ela parou de seguir, ela já não sabia mais o que fazer, porque acabou a água, e agora o menino vai morrer. E olha que um pensamento errado traz ações que paralisam. É o que o texto está falando. Mas Deus cuidou dela no deserto. E o que levantou Agar? O que levantou Agar foi a palavra. E Agar estava vendo resultados, irmãos? Agar já estava com a água? Não, irmãos. Primeiro foi a palavra. A confiança. Ela recebeu a palavra, ela se levantou, seguiu a direção da palavra e Deus abriu os seus olhos, que é o que nós estamos vendo aqui. Veja, e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Deus ouviu a voz de quem? Do menino de onde ele está. Porque o menino estava como? Chorando. Ergue-te. Te ergue, Agar, nesse deserto. Se levanta. Levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. Palavra que vai exigir fé minha e sua. E o que ela tinha que fazer naquele cenário? Se erguer, ir lá e pegar o menino nas mãos dela, no braço dela. E a palavra de Deus diz: e Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que é descendente, que é semente de Abraão. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto. E se tornou um arqueiro, uma profissão. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Então lá no 25, você vê a descendência de Ismael. Agora, escuta, irmão. Deus deu a Abraão uma palavra, e ele creu e fez o que Deus mandou. Deus deu a Agar uma palavra, e ela se movimentou com aquela palavra, e o filho dela se tornou, teve ali uma profissão, foi bem sucedido, porque confiou na palavra de Deus no deserto. Então veja, lá no Gênesis 25, 12, agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. Então, quem gerou Ismael? Agar, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. Isaac foi gerado por causa da palavra, promessa. Mas Ismael foi gerado de Agar, foi gerado de algo humano, foi gerado de alguém que pensou e ali criou com as próprias mãos, entendeu? Que pensou que podia ajudar o Senhor, mas ele estava conhecendo o Senhor. Algo gerado da desobediência também, que você possa ter gerado nesse caminhar com Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou cuidar. Deus está dizendo: não vai morrer. Deus está dizendo: não vai dar errado a vida deste ou desta, diz o Senhor. Então estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote e Kedar, e Adibeel e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Kedemá. Estes são os filhos de Ismael. Você vai entender porque eu estou lendo. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas. 12 príncipes, de acordo com suas nações. 12 príncipes, de acordo com suas nações.
E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo 12 príncipes, de acordo com suas nações. Olha como ele prosperou. Então no 20 você vê que ele se tornou arqueiro. Ele teve uma profissão. Sua mãe viu um poço, deu água, a necessidade ali deles foram atendidos, muito mais do que ela pediu. Eu acho que ela podia estar pensando em um pouquinho de água para encher o odre, e Deus deu a ela um poço. Deus deu a ela uma fonte. Então veja, por que Agar e Ismael viveu? Por que isso aconteceu na vida deles? Porque eles creram na palavra. Abraão creu na palavra e liberou, e assim Ismael e Agar viveu. E o próprio Deus disse para ela: não vai acontecer o que tu pensas, falando com as minhas palavras. E assim nos diz o Senhor: não vai acontecer como nós pensamos, é ao contrário. Vai haver prosperidade, vai haver avanço, vai haver conquista, e o final é bom. O final é bom, e mais do que eu e você poderíamos por nós realizar. Mas tudo isso foi possível porque também ele era descendente de Abraão, a qual Deus tinha uma aliança. Então pense no que Deus pode fazer pelas pessoas que você ama, porque você tem uma aliança com Jesus Cristo. Como Deus, ele pode abençoar os teus filhos. Como Deus pode salvar Ló da cidade do pecado, da cidade que vai ser destruída, pela sua aliança, devoção e obediência à palavra de Deus. Então isso é fé. Se você crer nas palavras de Deus, então comece a se movimentar e buscá-la. E ele ouviu da boca de Deus. Então você precisa ter tempo para conversar com Deus e deixar que sua palavra o guie. E deixar que sua palavra o guie nesse caminho. Se você crê no que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, então você tem que se deixar ser dirigido por Jesus. E assim é que você mostra que tem fé. Quando você é guiado pelas palavras, não por uma religiosidade. O que seria uma religiosidade? Você pratica toda a programação para ir para a igreja, participa dos eventos, mas você não vive a palavra no seu dia a dia, na sua vida, nas suas decisões, não se relaciona com Deus. Deus não te dirige, a tua mente faz o que quer. Porque o povo, os fariseus, judeus, eles iam para o templo, ele praticava toda a religião, toda a programação do templo, mas na vida diária eles não estavam assim. Eles não estavam assim. Nós vamos ler essa palavra assim nos próximos vídeos sobre essas práticas, para que possamos analisar a nós. Porque Jesus confrontou a eles, e nós devemos confrontar a nós mesmos quando lemos a sua palavra. Será que eu sou hipócrita? Eu falo de Jesus, mas não faço o que Jesus fala? Será que eu sou hipócrita? Eu falo de fé, mas eu não vivo por fé, eu vivo pelo controle do meu banco, pelo controle dos meus contatos, pelo controle do acesso, pelo controle do ambiente. Então isso me deixa segura. Como assim, Lia? Eu fui me encontrar com alguém numa parada de ônibus, e quando eu cheguei na parada de ônibus eu vi uns policiais. E aí a minha humanidade fez: já fiquei confortável em me sentar na parada e esperar a pessoa, porque eu vi os policiais. E na hora o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Disse: você se sente confortável porque esses policiais estão aí? Então aí eu lembrei: não, eu me sinto confortável porque eu sei que Deus veio até aqui e vai voltar comigo até em casa. Você está entendendo que isso é da natureza humana? Então você vê os policiais e se sente confortável. Mas muitas vezes nessa área a pessoa é corrupta. Nessa área a pessoa, quando vê o vucu-vucu, vai correr. Mas Deus não. Então eu me sinto confiante. Por quê? Porque Deus está comigo. A presença de Deus. Então isso é confiança. É você muitas vezes liberar o seu filho para viver o propósito, para viver a vida confiando em Deus. Ninguém coloca filho no cesto se não confiar na proteção divina. Então, se você está tentando sempre ter o controle para o filho não sofrer, para o filho não sair debaixo das suas asas, você não está deixando ele ter um futuro. Não está deixando. Você quer sempre ter o controle da sua mulher, sempre ter o controle do seu marido.
Os dois têm que andar em companheirismo. Não é usar da lei do mundo para uma rebelião. Usar a lei do mundo, não. O que tem que ter no casamento é a palavra. Cada um busque saber qual é a palavra que está sobre a sua vida. Se você é mulher, busque saber a palavra. Fazer bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Se ainda não obedece a palavra, que seja ganho sem palavra. Que nós venhamos a cuidar da nossa casa. Então tudo isso tem na palavra. Mantenha a sua lamparina acesa. A luz acesa. Se você não está mantendo por causa do muito serviço, tem alguma coisa errada. Ah, Lília, mas eu tenho muito serviço. Como Marta. Mas Maria fez uma escolha, ela se sentou e foi ouvir Jesus. Então fé é escolha, fé é decisões, fé é ação. Fé você se movimenta. Fé você segue o que Deus está falando, mas tem que se relacionar com Ele. O povo saiu do Egito direcionado. Moisés ouvia o que Deus falou e seguia o que Deus falou. Josué também, Deus disse: você serás bem-sucedido se meditar na minha palavra, ou seja, se pensar na minha palavra, se for guiado pela minha palavra. E Deus disse: de dia e de noite, de dia e de noite. E é todos os dias, irmãos. Só ouvir a palavra no domingo? E aí quer ser bem-sucedido seguindo outro caminho. Ou eu vou seguir o caminho daquele povo ali que está dando certo. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então isso é fé. Ser dirigido por fé. Ser dirigido por fé. Então, que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.